Bom dia a todos. Estamos na segunda-feira, dia 6 de junho de 2022. Voltamos novamente com os nossos estudos. Estamos agora na quarta estrofe do capítulo 25 do livro Tao Te Ching e estamos na página 144. Vamos ver aqui, nesta estrofe, que Lao Tse nos ensina através desta estrofe, que diz o seguinte: o caminho é grande, o céu é grande, a terra é grande, o rei é grande, dentro do universo há 4 grandes e o rei é um deles. Então vejamos o que significa esta estrofe, que diz que o caminho é grande, o céu é grande, a terra é grande, o rei é grande. E dentro do universo há 4 grandes e o rei é um deles. O que significa que o rei é um deles? O caminho é grande porque abraça todas as existências e não existências. Então, a gente precisa entender o que esta frase diz. O caminho é grande porque abraça todas as existências e não existências. Então, o caminho ele abrange tudo, as existências e as não existências. Esse desenho que vocês estão vendo atrás aqui de mim, no quadro, é um círculo. E este círculo representa a consciência. Tá? Então, de antemão, a gente deixa sempre este círculo ali, imaginando que o centro desta consciência, que abrange tudo e que é tudo que existe, que é a substância de todas as coisas, tem um outro centrinho chamado ego. E no seu envoltório, o inconsciente pessoal, tem outros microcentros que são complexos, que o ego também é um complexo. Complexo central, ele que decide e que toma as decisões, as escolhas. Então tem os minis complexos, que são os pensamentos, as vontades, os sentimentos, acúmulos de informações, os paradigmas e sistemas de crenças que chamam de complexos, que são energias que estão ali pulsando, a vozinha que está dentro da nossa cabeça e tudo mais, tá? Então, esse processo de individuação, quando a gente vai tomando posse de nossas práticas meditativas e silenciando e observando, nós vamos trabalhando estas energias, nós vamos limpando a consciência destes complexos, desses traumas, paradigmas, sistema de crenças e tudo mais, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Depois eu vou fazer uma analogia por que eu coloquei essa questão da consciência nesse estudo de hoje, ok, gente? O céu e a terra são grandes porque unidos representam a união de todas as existências. Antes da fragmentação. O que é fragmentação? Emanação. Todos eles, mas eles são grandes também, quanto são compreendidos como o planeta Terra. O céu como atmosfera densa, simulando um teto, entre aspas, que protege a vida de todos os seres, absorvendo a radiação solar, ultravioleta, as variações extremas de temperaturas entre o dia e a noite e as constantes chuvas de meteoros que chegam do espaço. E a Terra como a superfície firme que alimenta, sustenta e tolera todos estes seres. Significa o ser humano vivendo dentro do tal, entre o céu que o protege e a terra que o sustenta. E o rei? Wang é grande porque representa o rei celeste que simboliza a consciência de um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Vamos lá. E o rei representa o rei celeste que simboliza a consciência de um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Os 4 grandes são o caminho,
O céu, a terra e o rei. Então, os 4 grandes são o céu, a terra, o rei e o caminho. O céu, a terra, o rei e o caminho. São os 4 grandes da estrofe. Ok? No I Ching, Tratado das Mutações, rei ou comandante representam consciência porque o rei decide o destino de uma nação. Então, ele é consciência de um reino. Da mesma forma que a consciência do ser humano é comandante do seu corpo. Vamos repetir de novo aqui para ver se vocês acham alguma similaridade no começo deste vídeo. Isso é sensacional. Olha só. Rei ou comandante representam consciência porque o rei decide o destino de uma nação. Então ele é consciência de um reino. Da mesma forma que a consciência do ser humano é o comandante do seu corpo. E quem é que é a consciência do ser humano? Perceberam? Por isso o rei é grande, já que ele tem em suas mãos aos destinos do universo. No caso, o rei celeste, os destinos do povo de uma nação. No caso do governante de um reino, e o destino de uma pessoa, no caso da consciência do indivíduo. Esta abordagem remete à qualidade do caminho do tal como o caminho da consciência, somente através de um trabalho com a semente espiritual que todo ser humano possui no seu interior, transcendendo todos os pensamentos, sentimentos ou apegos do ego. Ele conseguirá expandir sua consciência a tal ponto que se tornará capaz, em algum momento da sua realização, de conhecer e se unir à grandeza da consciência universal, ou Tai Chi, e depois à grandeza do Tao como absoluto, o Wu Shi, e então abraçar todas as expressões do mundo manifestado de forma universal, sensata e harmonizada. Então vamos discutir um pouquinho essa estrofe aqui e fazer esta analogia no qual nós prometemos no final deste vídeo, o porquê que a gente começou com aquilo. Então, antes de qualquer coisa, antes de gravarmos cada estudo, nós fizemos uma meditação. Por que a gente faz a meditação antes de qualquer estudo, antes de qualquer atividade que nós formos fazer relacionados aos nossos estudos espirituais? Porque precisamos preparar a nossa consciência. E muitas vezes as analogias elas vêm como ideias através desta preparação, ou seja, a abertura para o recebimento da energia espiritual, que contém toda a informação. Então, quando nós, antes de iniciarmos este vídeo, fizemos uma meditação e veio a questão de falar, deixar o quadro descoberto, então tiramos o poema, deixamos o quadro e casualmente tinha aquele círculo e veio a analogia do desenho da estrutura da psique humana, no qual o centro da consciência é o ego. Então nós explicamos que dentro desta consciência, que é universal, que é a substância de tudo, existe outro centro que é o ego. Então são 2 centros, o self e o ego. O self é o todo, a consciência infinita, o vácuo quântico, e o ego é a somatória de crenças, e é um outro complexo que acumula essas informações para a tomada de decisão do ser individual ou indivíduo. Quando nós... O que é o indivíduo? Ele recebe uma individualidade para poder evoluir. E o que é a individuação? Individuação é o processo de retorno para casa. Quando nós resolvemos, através do autoconhecimento, das práticas espirituais, dos estudos, meditação, voltarmos ao nosso verdadeiro eu. Conhecer a si mesmo, conhecer o si mesmo, para conhecer o universo e conhecer cada irmão. Então, o si mesmo significa o self. E a individuação significa voltar para dentro de si mesmo. Olha só que analogia espetacular. Então, quando os 4 reinos temporais
4 reinos temporais, que existe quarta dimensão, que não é a mesma coisa, são 4 reinos temporais, tá? O céu e a terra, o caminho e o grande rei. Porém, o grande rei, nós sabemos, é o vácuo quântico, mas dentro da estrutura da psique tem um rei, que é o reizinho, ou o pequeno chefinho, o grande rei, que é o ego. Então o ego, ele bate pé, ele sapateia, ele é teimoso, ele é inflado, ele acha que sabe, ele é todo poderoso e ele quer tomar posse das coisas. Então este rei, ele é tratado pelo processo alquímico de calcinátil. Ele vai ir para a chama para ser purificado. Sofre um processo de queima. Tá? Então, esta queima dentro desta panela, no final ele se transforma em uma pomba branca, que é simbolizada pelo Divino Espírito Santo, ou seja, a ascendência em espírito. Então é todo um processo que acontece e é por isso, meus irmãos, que a gente sempre traz aqui para vocês o ponto simples da prática da meditação contemplativa, ok? Então, logo mais, às 18 horas, nós vamos trazer aqui uma aula para vocês relacionado a isso, com o título de o silêncio manifestado em os resultados da prática da meditação. Então, o que a percepção do silêncio pode trazer para nós de benefícios na prática da meditação contemplativa? Quando nós nos direcionamos para esse caminho do silêncio absoluto, ou seja, ao caminho do tal, ao caminho deste absoluto que é o vácuo quântico. Se vocês gostaram deste vídeo, curtem, compartilhem. Para quem precisa, para quem tem dúvida, coloquem nos comentários alguma dúvida que vocês tiverem. Abaixo deste vídeo, na descrição, aqui temos todos os nossos canais, Instagram, a chave Pix para quem quiser fazer alguma doação para o canal, continuar esses estudos. Nós temos aqui o link do nosso e-book, Iniciando a Prática da Meditação Contemplativa. É um guia para você ler, para você praticar aquilo que está ali. Se você tem alguma dificuldade em meditar, ali tem exercícios de respiração, como que você vai fazer antes de você entrar dentro desse estado de meditação, que normalmente a meditação é individual, cada um vai ter uma percepção diferente, cada um vai ter um estado diferente, porém este e-book que nós trazemos é um guia para você simplesmente ler, praticar, tem alguns versículos ali que a gente traz como exemplo. Temos aqui também o contato do Lar Amor pelos Animais, da nossa querida irmã Poli Cardoso, que está fazendo uma reforma lá. Caso você sinta no coração de fazer alguma doação, pois ela está precisando, seja 15, 20, 30 reais, para a reforma deste lar que trata dos animais que são abandonados, são muitas vezes maltratados pela sociedade, ok? Então nossos irmãos animais, então tem esta ONG em São Paulo, então a gente precisa ajudar porque é um trabalho pelos nossos irmãos animais e pela natureza, que cada um de nós, meus irmãos, a gente precisa também pensar se a gente faz uma prática espiritual para melhoria, a gente precisa pensar no todo, porque somente pensando no todo é que a gente vai chegar à autorrealização. Então pensar no todo é pensar na natureza, no ecossistema, no clima, na poluição, em tudo, ok? Então as coisinhas que nós vamos ajustando aí
pensamentos, como nós vamos agir, nós que muitas vezes você que tem uma empresa, como você vai tratar seu funcionário, como você paga o seu funcionário. Será que você paga o seu funcionário ainda com a mais-valia ou você vai pagar quanto você puder para o seu funcionário? Depende. Então temos que fazer estas revisões, temos que fazer esses exames de consciência, tá? Pensar na lei dos jogos cooperativos, então pensar na cooperação e não na competição, pensar em partilhar e não reter, porque Deus não dá e não retém nada. Então, por isso que a gente diz, é uma mudança interna total de visão em relação ao mundo, das formas. Então a gente vai apaziguando, a gente vai praticando e a gente vai entendendo que a gente vai mudando passo a passo o nosso comportamento interno. Primeiramente é interna a mudança. Tenham todos uma ótima segunda-feira, paz em Cristo Jesus. Hoje à noite temos aula na classe de estudos Consciência Infinita. Então para você que quer conhecer esta classe, quer saber como é as aulas, clique aqui no link abaixo, tem um grupo informativo da classe de estudos. Entre lá no grupo. Nós realizamos a cada 15 dias um encontro. Domingo passado nós tivemos um encontro, este encontro não foi gravado, mas a gente vai gravar a aula compensatória agora no YouTube às 18 horas, tratando dos benefícios da prática da meditação contemplativa relacionada ao processo de individuação. Muito obrigado a todos, paz em Cristo Jesus e até amanhã.